Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e hoje eu quero tratar com você sobre o voto de Jefté e o seu cumprimento. Afinal, o juiz de Israel sacrificou ou não a sua filha em holocausto? Um dos textos bíblicos que, sem dúvida alguma, mais dividem a opinião dos especialistas, dos expositores bíblicos, é o texto de Juízes, capítulo 11, versículos de 30 a 40, que narra o voto de Jefté e o cumprimento do seu voto. Basicamente, quanto à interpretação desse texto, há dois grupos. Há um grupo que defende que Jefté matou e queimou a sua filha, oferecendo ela em sacrifício, e fez isso com a aprovação dela, ou seja, ele ofereceu a sua filha em holocausto com o consentimento dela. E há aquele outro grupo que defende que Jefté apenas dedicou a sua filha ao Senhor, fazendo com que ela fosse celibatária, virgem até o final da sua vida, com o assentimento dela, com a aprovação dela. É importante frisar que o primeiro grupo, que defende que ele sacrificou a sua filha, obviamente rejeita a ideia de que Deus tenha aprovado esse holocausto, porque afinal de contas, a lei de Deus é clara quanto a isso. Ela condenava o sacrifício humano. Entre os que defendem que Jefté sacrificou a sua filha estão Tertuliano, Orígenes, Agostinho, Crisóstomo, Lutero, Matthew Henry, o comentário bíblico Beacon, R.C. Sproul, a Bíblia de Genebra, o comentário dos três teólogos Jamieson Fausset Brown, dentre outros. Entre os que entendem que Jefté não sacrificou a sua filha, temos o exegeta medieval Nicolau de Lyra, o hebraísta Sebastião Münster, os reformadores Conrad Pelikan e Johann Brahms, os teólogos Norman Geisler, Adam Clarke, John Wesley, Donald Stamps, Gleason Asher, Joel Bick, E.W. Bullinger, dentre outros. Neste vídeo eu vou começar apresentando os argumentos da primeira posição, que defende que ele sacrificou a filha, e na sequência eu vou apresentar os argumentos da segunda posição, que sustenta que ele não sacrificou a filha, que é justamente a posição com a qual eu concordo, divergindo respeitosamente de todos aqueles irmãos que entendem que a primeira posição de que ele sacrificou a filha seria a mais correta. Ao final desse vídeo você verá que as duas interpretações são possíveis, no entanto, aquela que parece ser a mais provável, a mais coerente de todas, é a segunda posição, a de que ele não sacrificou a filha. Vejamos então os argumentos da primeira posição. O primeiro argumento em favor do entendimento de que Jefté realmente sacrificou a sua filha é que os comentários judaicos mais antigos, que datam dos primeiros séculos da era cristã, todos eles afirmam que Jefté sacrificou a sua filha. Nós temos entre eles o Targum de Juízes, nós temos as antiguidades bíblicas do Pseudo-Filo, temos as antiguidades judaicas de Flávio Joséfo, e temos também a literatura midrástica, que é datada do ano 400 ao ano 1200 depois de Cristo, 400 depois de Cristo a 1200 depois de Cristo, mas que é fruto de uma tradição oral que acredita-se seja anterior a esse período. O segundo argumento é que no voto de Jefté ele usa a expressão ola, que significa queimar totalmente um corpo até ele virar cinzas. Esse termo é traduzido nas nossas versões como holocausto. Esse é o significado do termo holocausto. Então, isso reforça o entendimento de que realmente ele tenha sacrificado a sua filha. O terceiro argumento é que a reação de Jefté rasgando as suas vestes e dizendo aquelas palavras de lamento para sua filha sobre a sua filha, e o próprio lamento de sua filha de 2 meses demonstrariam que ela realmente iria morrer. E o fato de o texto bíblico mencionar que ela era virgem não seria suficiente para um outro entendimento, porque isso estaria sendo frisado no texto bíblico apenas para destacar o fato de que ela não tinha filhos e que, com a morte dela, Jefté não teria mais descendência.
O quarto argumento é que o texto diz que anualmente as filhas de Israel lamentavam acerca da filha de Jefté. E em algumas traduções você vai encontrar também a seguinte expressão, que elas faziam isso anualmente em memória à filha de Jefté. Ora, se é em memória, conclui-se que a filha de Jefté havia morrido. O quinto argumento é que Jefté viveu muitos anos entre os cananeus, entre os pagãos cananeus. E nesse período, com certeza, ele deve ter absorvido muitas das práticas pagãs dos cananeus. Outro detalhe é que o livro de Juízes nos mostra que gerações seguintes do povo de Israel acabaram olvidando os mandamentos divinos e reproduzindo práticas pagãs dos cananeus. De maneira que o provável pecado de Jefté de sacrificar a sua filha não é estranho ao contexto do livro de Juízes. Bem, acabamos de ver os 5 principais argumentos da primeira posição. Agora nós vamos ver os 7 argumentos da segunda posição. Os 4 primeiros argumentos que serão apresentados dessa segunda posição não são argumentos centrais dessa posição, mas são argumentos importantes, porque quando nós chegarmos nos argumentos centrais, nós vamos ver que esses argumentos não centrais acabarão ganhando grande peso no entendimento dessa passagem à luz dos argumentos centrais. Então vamos aos argumentos da segunda posição. O primeiro argumento, que não é um argumento central da segunda posição, mas é uma observação importante que ganhará peso, repito, quando nós chegarmos aos argumentos centrais, é que Jefté é contado em Hebreus capítulo 11 como um dos heróis da fé. Ora, como é que pode ele ser contado entre os heróis da fé se ele teria cometido um pecado tão horrendo de matar e queimar a sua filha em holocausto como sacrifício, quando Deus não aceita sacrifícios humanos? Deus rechaça, repudia, condena veementemente os sacrifícios humanos. A fragilidade desse argumento é que, quando nós olhamos para a lista de Hebreus capítulo 11, nós encontramos pessoas que cometeram grandes falhas como Sansão. Logo, seria possível Jefté entrar nessa lista, mesmo tendo chegado a cometer um pecado tão hediondo desses. Sem falar de Davi, que cometeu um adultério e homicídio. Por outro lado, uma forte objeção a esse contra-argumento consiste na constatação de que os erros de Sansão e Davi tratavam-se de fraquezas morais, enquanto o erro de Jefté nada mais era do que uma compreensão equivocada a respeito de preceitos religiosos e espirituais. Aliás, tratava-se de um equívoco gravíssimo nessa área. E como nós podemos perceber pela narrativa bíblica, Jefté era temente a Deus e, como vamos tratar no próximo ponto, no ponto a seguir, ele conhecia a lei de Moisés, ele demonstra conhecer a lei de Moisés, a lei de Deus. Em segundo lugar, Jefté demonstrou conhecer muito bem a lei de Deus, porque em sua mensagem aos Amonitas, registrada no capítulo 11, versículos de 15 a 26, nós encontramos ele trazendo informações que estão contidas na lei de Moisés, na lei mosaica. Ora, como é que alguém que conhece tão bem a lei de Moisés pode cometer um erro desse tipo? Outra coisa, ele, inclusive, na lei de Moisés, vai encontrar muito bem saídas para o caso de um voto imprudente. Ele conheceria isso também e poderia muito bem desfazer o erro que ele havia cometido. O terceiro argumento é que, ainda que Jefté não conhecesse muito bem a lei de Moisés, o que parece pouco provável quando nós vemos a sua mensagem aos Amonitas, fato é que ele teve 2 meses para cumprir o seu voto. E nesse período ele poderia muito bem ter sido alertado pelos sacerdotes, tanto ele quanto a sua filha, sobre o erro que estavam cometendo. Como imaginar que durante 2 meses os sacerdotes não tenham ido até Jefté para dizer que ele estava equivocado à luz da lei de Deus? E como imaginar que, se os sacerdotes foram até ele para esclarecer isso, ele tenha rejeitado aquilo que os sacerdotes tenham dito, se ele era um homem temente a Deus? É algo muito estranho, não é? A lei mosaica afirma que Deus não aceita sacrifício humano.
afirma que se um voto feito envolvesse uma pessoa, um animal ou mesmo um bem, qualquer destes poderia ser redimido por um preço avaliado pelo sacerdote, se isso fosse desejado pela pessoa que votou. E no caso do animal oferecido para o sacrifício que fosse trocado por outro, este que foi trocado se tornaria separado, santo, não poderia ser tocado até o final de sua vida. Ou seja, se o voto de Jefté significasse mesmo sacrificar a sua filha, ele tinha duas opções diante da lei de Deus que, repito, rechaçava o sacrifício humano. Ele poderia ou substituir isso por pagar um valor que seria estipulado pelo sacerdote, ou então dedicar a sua filha a Deus, porque o holocausto não era a única forma de dedicação de algo a Deus. Vide o caso de Samuel, que foi alvo de um voto de sua mãe de que ele seria dedicado ao Senhor. O quarto argumento é que a Bíblia nos diz que Jefté foi para a batalha cheio do Espírito Santo. O versículo 29 de Juízes 11 diz que ele foi cheio do Espírito Santo e assim foi para a batalha. E o versículo 30 diz que no meio da batalha ele fez esse voto ao Senhor. Ora, como é que alguém cheio do Espírito Santo vai fazer um voto desse tipo? Contra esse argumento, nós temos o fato de que Pedro, certa vez, foi influenciado por Deus para dizer algo que Jesus estava perguntando, e, na sequência, ele foi influenciado por Satanás. Estou me referindo àquele episódio em que Jesus pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E então Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Instantes depois, ele tenta dissuadir Jesus de morrer. E Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Ou seja, ele tinha dito algo sobre a influência divina e instantes depois ele estava dizendo algo sobre a influência satânica. Então, é possível que isso aconteça. Porém, é estranho de qualquer forma que ele, cheio do Espírito do Senhor, tenha ido para a batalha e na batalha, cheio do Espírito do Senhor, segundo o que o texto diz, tenha cometido um voto imprudente desse tipo, desse nível. O quinto e mais decisivo argumento da segunda posição diz respeito à questão da tradução correta do conectivo disjuntivo vav, que aparece no voto de Jefté. O voto de Jefté compreende os versículos 30 e 31 do capítulo 11 de Juízes, e esse voto é exatamente como se segue: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sairá ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Perceba, ele diz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. O e aí é, no original hebraico, o conectivo disjuntivo vav, que é traduzido também por ou nem, dependendo do contexto da passagem onde ele se encontra. Você vai encontrar muitos textos bíblicos em que vav é traduzido por ou e também por nem. E volto a frisar, o que vai determinar a tradução correta desse conectivo na passagem a preço vai ser justamente o contexto da passagem. Como afirma o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, estes usos diferentes de vav se devem ao fato de que o hebraico é uma língua muito mais paratática do que o português. O hebraico frequentemente coloca as orações e as locuções lado a lado, deixando ao sentido e à justaposição a responsabilidade de especificar o relacionamento exato entre as palavras e locuções. Ora, o contexto dessa passagem aponta para o significado ou, e não para o significado e. Se você traduz vav aqui por ou, que, repito, é uma tradução possível, permitida, você percebe que essa passagem toda é clarificada. Todas as coisas que parecem estranhas nessa passagem deixam de ficar estranhas. Tudo fica muito claro. Então, o que tem feito os tradutores preferirem e a ou como tradução para vav aqui? Somente uma coisa, o peso da tradição. Porque, como eu já disse, os comentários judaicos mais antigos, o Targum de Juízes,
as antiguidades de Pseudo-Filo, as antiguidades judaicas de Flávio Joséfo e a literatura midrástica têm afirmado que Jefté sacrificou a sua filha. Então, por causa disso, por causa dessa tradição mais antiga dentre os escritos judaicos que chegaram até nós e que tratam dessa passagem, os tradutores têm preferido traduzir Vav aí como E em vez de Ou. Mas, repito, se você coloca Ou, de repente, tudo se resolve nessa passagem. Simplesmente o voto de Jefté ficaria assim: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sairá ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, ou o oferecerei em holocausto. Ou seja, se fosse um animal, ele sacrificaria ao Senhor. Se fosse uma pessoa, ele dedicaria ao Senhor. Veja, eu não estou falando aqui de um manuscrito corrompido, de um erro de copista, de manuscrito que traz o texto de forma diferente, não. Eu estou dizendo que o texto mesmo, como ele é, permite essa tradução. Nós vamos ver isso também em outros casos, e que não envolvem Vav. Você pode ver algumas passagens no Antigo Testamento que, do jeito como elas estão mesmo, no original, permitem uma tradução dupla. Quer ver um caso? Salmos, capítulo de número 127, versículo de número 2. Em algumas versões, o final do versículo diz: pois assim dá ele aos seus amados o sono. Em outras versões, a gente encontra a informação de que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Ora, isso ocorre por quê? Porque existem manuscritos que trazem um texto diferente aqui no hebraico? Não. É porque o texto, como está no hebraico aqui, permite que a coisa seja traduzida dessa forma ou de outra. Por isso, alguns tradutores preferiram colocar dá ele aos seus amados o sono, e outros preferiram colocar dá ele aos seus amados enquanto dormem. E muitas dessas traduções que usam essa outra alternativa, que é dá ele aos seus amados enquanto dormem, colocam uma nota dizendo que uma outra tradução, que é muito mais comum, é possível também. No século XII, nós vamos encontrar o respeitado rabino Davi Quint, em seu célebre comentário à Bíblia Hebraica, apontando isso, que a melhor tradução para Vav nessa passagem é Ou, e ele vai afirmar também que seu pai, o rabino Joseph Quint, seu avô rabino como ele e como seu pai, já ensinavam isso há muitos anos. De maneira que nós estamos falando de um entendimento que se encontra entre os teólogos judeus há pelo menos 1000 anos. E um século depois de Quint, você vai ter também o rabino Levi Ben Gerson apontando a mesma coisa sobre essa passagem, de maneira que hoje a maioria dos judeus ortodoxos, a maioria dos rabinos, a maioria dos teólogos judeus defende, sustenta que o voto de Jefté não consistiu no sacrifício de sua filha, mas sim em sua filha se tornar celibatária até o final da sua vida, morrer virgem, de maneira que Jefté ficou sem descendentes. Faça você mesmo o seguinte teste. Releia todo esse texto a partir de agora, colocando ou no lugar de e veja como ele vai fazer todo sentido agora para você. Inclusive, mais à frente nessa passagem, o texto diz que se lamentou a virgindade. O texto não diz que se lamentou a morte. Isso vai ficar mais com sentido para você quando você entender que no voto de Jefté ele falou ou e não e, na verdade. Estamos falando aqui, volto a frisar, de algo que o texto permite sem estresse algum, sem crise alguma. Não é uma releitura porque a gente quer ter mais piedade dos personagens nessa passagem. Não é uma releitura pós-moderna ou moderna. Não, nada a ver. É algo que o texto permite sem estresse, sem crise alguma. E quanto a entendimento, estamos falando de um entendimento de pelo menos 1000 anos entre os teólogos judeus e que é majoritário hoje entre os judeus. Ora, mas temos uma tradição mais antiga que entende de outra forma, sim,
mas nem sempre a tradição mais antiga tem a verdade. Às vezes você tinha uma realidade que depois foi deturpada com o tempo, e mais à frente você tem um resgate do entendimento correto sobre aquela passagem. Na maioria das vezes, a tradição mais antiga está correta, mas nem sempre isso acontece. E volto a dizer, é um olhar para o texto simples, olhando a possibilidade que ele dá para nós de tradução. O sexto argumento é o fato de que o texto diz que se lamentou a virgindade dela. O texto não diz que se lamentou a morte dela. Aqueles que interpretam esse lamento da virgindade como uma alusão à morte dela, fazem essa inferência justamente porque acreditam que Vav ali no voto de Jefté significa e não ou. Quando você entende que é e não ou, você é forçado a fazer essa inferência. Mas se você entende que ali a tradução correta é ou, então você não precisa forçar essa inferência. Lamento da virgindade é apenas e tão somente lamento pela virgindade. Não é uma referência indireta à morte dela. Veja, a ênfase no texto está sempre no fato da virgindade da sua filha. Está sempre no fato de que ele, Jefté, não vai ter descendência. No versículo 34 é dito que ele não tem outro filho, nem filha. O versículo 37 vai dizer que ela vai chorar a sua virgindade. O versículo 38 vai dizer, mais uma vez, que se chorou a sua virgindade. E no versículo 39, ao se falar do cumprimento do voto, é dito, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. Não há referência alguma a olá, ou seja, a holocausto nessa passagem, mas ao contrário. Na sequência, quando é dito que ele cumpriu nela o seu voto, o texto diz, e ela não conheceu varão, o que deixa claro que esse voto não diz respeito a outra coisa a não ser a virgindade dela. Quando o texto diz que ele então cumpriu o seu voto nela, o texto está dizendo que ele então a dedicou ao Senhor. É isso que o texto está dizendo, porque na sequência vai dizer, e ela não conheceu o varão. Enfatiza mais uma vez a sua virgindade. Quanto à reação de Jefté rasgando as suas vestes, ela é mais do que natural, porque era sua única filha. Diz o texto bíblico que ele não tinha nenhum filho ou filha a mais, apenas aquela menina. Ora, hoje em dia já é doloroso você não ter descendência, mas naquela época muito mais. Uma pessoa que não tinha filhos era considerada uma pessoa amaldiçoada. Ele não teria mais descendência, ele não teria mais alguém para levar adiante o seu nome, o nome da sua família. Tudo se encerraria ali na filha dele. Logo, ele tem esse sentimento de dor e rasga suas vestes por causa desse fato. O oitavo argumento é que no texto bíblico não aparece a expressão em memória, que vai aparecer em algumas traduções dessa passagem que conta essa história, no finalzinho, lá no versículo de número 40. Na verdade, algumas traduções incluíram a expressão em memória por força da tradição de que Jefté sacrificou a sua filha. Nós vemos a palavra traduzida ali por lamentar, em muitas versões, aparecendo apenas mais uma vez em toda a Bíblia Sagrada, em todo o Antigo Testamento. Lá em Juízes capítulo 5, versículo de número 11, ou seja, nesse mesmo livro de Juízes. E ali nós vemos que o significado dela é falar. E nessa passagem de Juízes 11:40, deveria ser a mesma coisa, como muitos rabinos frisam. O certo seria dizer que elas falavam com a filha de Jefté todos os anos. Perceba o seguinte, o texto diz que foi criado um costume em Israel. Não se sabe de nenhum costume desse tipo que tenha durado tanto tempo na história de Israel. Por quê? Porque simplesmente esse costume só existiu enquanto a filha de Jefté era viva. E veja, não era um costume de uma região, era um costume em Israel, era um costume nacional. Ora, se ele tivesse sacrificado a sua filha, não seria um costume nacional. Os sacerdotes não aceitariam esse costume. A nação como um todo não aceitaria esse costume. Porque
é um costume nacional, justamente porque era um costume de ano em ano as filhas de Israel visitarem a filha de Jefté, que vivia reclusa em sua virgindade, e elas então iriam lá falar com ela, conversar com ela, e eventualmente também lamentar a sua situação. Então, esse é o significado dessa passagem. Não aparece a expressão em memória ali de maneira nenhuma. Isso é incluído por alguns tradutores por força da tradição de que Jefté teria sacrificado a sua filha. Então, concluindo, esse costume em Israel se refere a uma prática nacional de todos os anos as filhas de Israel reservarem 4 dias para visitarem a filha de Jefté, o gileadita, em sua reclusão. E um detalhe interessante é que o termo traduzido ali por de ano em ano é o mesmo que aparece em 1 Samuel, capítulo de número 2, para se referir a Ana visitando o seu filho Samuel em Siló, que foi também dedicado ao Senhor. Ela visitava ele de ano em ano, anualmente. Por isso esse costume de se lamentar anualmente a filha de Jefté, o gileadita, não é conhecido na história subsequente de Israel, porque é um costume que durou apenas o período de vida da filha de Jefté, o gileadita. Um ponto importante para se frisar também é que algumas pessoas que defendem a segunda posição argumentam que a filha de Jefté teria se tornado uma espécie de auxiliar na casa do Senhor. Há apenas 3 textos bíblicos que aparentemente sugerem que havia mulheres que prestavam algum serviço religioso não levítico no tabernáculo e posteriormente talvez no templo também. Porém, o texto bíblico não afirma que elas eram virgens ou que haviam sido dedicadas exclusivamente ao serviço na casa do Senhor. Nós não vamos encontrar nada sólido na história de Israel, ou mesmo no texto sagrado, falando de existir um grupo de mulheres que constantemente, durante séculos, tinha essa prática. Na verdade, o que nós temos é, volto a repetir, a filha de Jefté se tornando um caso de uma moça que foi dedicada ao Senhor, e aí ela teve o celibato até o final da sua vida e viveu de forma reclusa. Inclusive, muitos teólogos judeus vão afirmar que ela se tornou uma espécie de primeira freira da história. É isso que nós vemos no caso dela. Não se trata de nada de mulher que foi trabalhar ajudando na casa do Senhor os levitas. Não, não é nada disso, não é nada disso. Por todas essas razões aqui apresentadas, eu divirjo respeitosamente de todos aqueles que entendem que Jefté sacrificou a sua filha. Em todos os sentidos, foi um voto imprudente, mas não da forma que alguns acreditam que foi esse voto. Jefté é apenas uma figura trágica e não uma pessoa que sacrificou a sua filha em holocausto. É assim que eu entendo humildemente essa passagem. Queridos, estamos chegando ao final deste vídeo. Eu quero lembrar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, a fazê-lo, a se inscrever no nosso canal e também a compartilhar este vídeo e outros vídeos desse canal ao maior número possível de pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas através desse conteúdo que produzimos com tanto carinho aqui para abençoar vidas. Eu quero lembrar também a você que desde o dia 6 de julho está sendo oferecido no site da Academia Teológica o nosso curso Arminianismo, a Mecânica da Salvação. Para se matricular nesse curso é só você entrar no site da Academia Teológica, cujo endereço é academia.tel.br, repetindo, academia.tel.br, e lá você vai poder se matricular nesse curso, onde você encontrará 10 aulas à sua disposição, mais de 6 horas de aula dispostas em 10 vídeos, onde eu trato sobre arminianismo na história da igreja, a importância do arminianismo para a história da igreja, sobre conceitos preliminares importantíssimos sobre arminianismo, sobre as doutrinas bíblicas do pecado original, da depravação total, da graça preveniente, da expiação ilimitada ou universal qualificada, da eleição condicional e da predestinação, da segurança em Cristo, e também eu faço exegese de alguns textos bíblicos importantes sobre esse assunto. Não perca, com certeza vai ser bênção para a sua vida. Um abraço e até o nosso próximo encontro.